Esse é o podcast Noiva Pode Tudo. Seja bem-vinda. É uma iniciativa do ateliê Mila Caroli, um ateliê de noivas que nós temos muito orgulho de trazer pessoas mega especiais para trazer muito conteúdo valioso para as noivas. E é isso, né, gente? Estamos de volta! Uhul! Eu estava morrendo de saudade de gravar, de estar aqui com a Carol, com as meninas e tudo mais. E falar muito, e saber muita coisa boa. E assim, a gente já começou com uma convidada, né, Carol? Gente, vocês vão amar. Essa convidada, assim, eu me espelho muito nela também, porque ela tem na veia o empreendedorismo, porque ela transformou do lar dela um negócio inspirador, cheio de personalidade. Gente, ela é assim, um bom gosto, determinamento, a pessoa que assim tem o talento para realizações, tá? E ela é mãe do Benjamin e do Henrique, equilibra com muita criatividade e liderança esses dois CNPJs aí, né? Mãe, empreendedora, tal. Tanto que ela, recentemente, lançou um novo projeto, porque não bastava só ela tinha que ter 2 projetos, assim, de alto impacto nesse mercado, trazendo muitas coisas diferentes e interessantes. Ela é a Priscila Gomes. Maravilhosas. Nossa, vocês se aprofundaram, hein? Tô surpresa. Falando dos meus pequerruchos aí, né, gente? Acho que essa daí é essa é a minha maior empresa, tá? Minhas bênçãos aí que eu falo, né? Por eles, pra eles, tudo. Ai, que tudo. Aí o olho, não podemos aprofundar muito nesse assunto, porque essa é a minha melhor versão, né? É porque você traz isso pro seu negócio também. Quem você é, né? A Pri, a gente já tá íntima, né? Pri, ela tem 2 casas maravilhosas aqui no nosso litoral, que é o Jardins da Praia e o Castanheiros da Praia. Fica em Ponta da Fruta, Pri. Muito bem, Vila Velha. Ali na fronteira, né? Entre Vila Velha e Guarapari. No Paraíso. Um paraíso de frente pra praia. De frente pra praia. Né? E essas 2 casas que você trouxe pra gente, eu falo pra gente porque o nosso mercado foi agraciado, né, por ela. Qual foi o insight que você teve pra transformar essa ideia no seu próprio lar em um negócio? Na verdade, foi tudo muito inesperado, assim. Foi uma coisa foi um convite de uma amiga que me perguntou, eu estava num domingo lá de churrasco com família e tal, e uma amiga mandou uma mensagem: Pri, lógico, já foi na minha casa, já tinha conhecido. Pri, você não me aluga a sua casa para me fazer o meu aniversário? Eu nunca, jamais imaginei que a nossa casa ia servir de palco para um aniversário, realmente, né? E eu falei, cara, olhei pro Fred, falei, olha a oportunidade. Aí ele olhou para mim, né? Já pensei logo numa coisa muito eventual, né? Então, precifiquei tudo, mas acabou que esse não foi o grande dia do Jardins da Praia, no caso. O que nós fizemos, né? Nós criamos ali, eu falei assim, Fred, eu vou criar um Instagram. Acho que tudo um pouco começa assim, né? O Instagram foi portas para muitas pessoas. Vitrine, né? Então, eu falei, vou criar um Instagram e tirei uma foto assim de uma flor, se você for lá atrás. É uma flor, porque até então não era casamento o nosso maior objetivo, né? Mas coloquei lá, faço aniversário, casamento, churrasco corporativo, falei, infinidade de coisas. Fomos surpreendidos com o primeira visita, né? Foi uma noivinha que ia casar recentemente, assim, no salão de festa do prédio dela. Mas ela estava, claro, frustrada, né? Então, um casalzinho muito especial, né? Então, eu gosto muito de lembrar essa história. Você nunca vai esquecer desse casal. Não vou esquecer. Foi Carol e o Ian. E, assim, foi um casal muito especial, porque ele também, querendo ou não, deu para nós essa oportunidade de conhecer esse mercado. Não só eles, tá? Os fornecedores do dia também, eu lembro perfeitamente. E aí, foi esse momento aí que eu criei esse Instagram, e aí aconteceu dessa noiva nos procurar. E ela acreditou ali no nosso espaço e fez um casamento lindo, muito especial, com grandes fornecedores que, assim, depois, lógico, de passar do evento, é que eu fui realmente saber quem eram as pessoas. Um ou outro que eu já sabia, mas foram grandes fornecedores do mercado de eventos que inaugurou o nosso espaço, para te falar a verdade.
É interessante você falar assim, porque nós já entrevistando outras pessoas, a gente percebe que, às vezes, uma ideia, né, que não vai dar em nada, talvez, uma ideia, se ela for valorizada, ela pode se transformar em realização de sonho. Ver, às vezes, uma pessoa que começa com doces, fazendo doce pra amiga, e descobrir um dom, né? Organizar um casamento pra uma amiga e virou cerimonialista. Sim. Isso acontece muito no nosso mercado. Isso é muito recorrente. E a gente, na verdade, eu acho que toda a sua vida, ela é um processo. Na verdade, eu não sei, né? Cada um tem a sua fé. E a minha, ela é em Deus. E eu acho que ele, quando você nasce, ao longo de toda a sua vida, ele te prepara. E aí você tem que saber enxergar os sinais, né? Claro. Eu falo que os sinais são as pessoas. Deus usa as pessoas para falar com você, usa os momentos. Então, eu acho que todo esse processo de vida, de um conhecer o outro, é que vai levando você para aquilo que... o seu caminho de descobertas. Então, para mim, Jardins da Praia foi um caminho de descobertas, para profissionalmente falando, para você realmente, para eu realmente me encontrar no que hoje eu sei que é a maior realização de vida, né? Não vou falar que é de sonho, é de vida. Porque você se encontrar no trabalho, uma coisa que você ama de verdade fazer, isso é muito mágico e é para poucos, né? Poucos conseguem identificar. E foi bom você comentar sobre essa realização, porque você sabe que ela também é decoradora. Sim. Não só tem as casas de festa. E aí, essa questão da decoração, você falando sobre realização, também foi uma oportunidade, assim como a sua casa? Ou você vendo ali os decoradores trabalhando, dando, né, um pitaco e influenciando ali, você falou, nossa, eu gosto de fazer isso. Como que foi isso? Sempre gostei. Na verdade, sempre fui vaidosa, sempre gostei de me arrumar. Eu acho gente, que isso tá maravilhosa. Dá um close, olha essa mulher. Na hora que ela chegou aqui, gente, eu quero o look dela inteiro pra mim. Maravilhosa, maravilhosa. Olha, gente, olhe pra elas. Já são minhas referências, belíssimas, inclusive, pessoalmente, e simpaticíssimas, né, ai, meu Deus. Inteligentes, mulheres empoderadas, né? Todas aqui, todas. Essa mesa tá recheada hoje. Então, isso tava muito no meu íntimo, né? De estar ali realmente gostando dessa coisa estética, porque a decoração é essa coisa estética. E então eu sempre fui muito vaidosa. E gostava de cuidar da casa, de montar uma mesa, né? Eu tinha de ver um adorno, uma coisa ou outra. Então eu sempre gostei. Mas a princípio não era o foco, né? Lógico, eu tinha outro trabalho, fazia outras coisas, então não era o meu foco. O foco foi bem informal a princípio, de realmente trabalhar com a locação do espaço. Óbvio que naquele momento ali em que você está vivenciando os sonhos acontecerem, as noivas felizes, realizadas, decorações lindas acontecendo no seu espaço, de certa forma, você vai começando a se envolver no mercado, vendo as pessoas, né? Então, eu sempre falo, né? Você se inspirar nas pessoas e as pessoas identificarem que você está se inspirando nelas, é sorte, né? Porque se você está se inspirando é porque você está sendo referência. Então, eu tive muitas referências do mercado, de fora. E aí eu sempre olhava e falava, nossa, isso aqui ia ficar muito bonito aqui. Nossa, isso aqui ia ficar sensacional. Então eu tinha esse meu olhar, esse meu desejo. E aí eu fui alimentando, fui alimentando esse dragãozinho aí dentro de mim. E aí tudo que eu queria era que o meu espaço, o famoso assim, realizar o meu sonho de ver o meu espaço do jeito que eu também sonhava, né? Então hoje eu vejo que consegui. Hoje, realmente, a decoração tem muito disso, do que eu gosto, do que eu acho que fica elegante, do que eu acho que transforma o ambiente num lugar bonito, confortável e harmonioso com aquele contexto que é de um jardim à beira-mar. Então, eu realmente, assim, foi uma construção. Então, eu não era decoradora, não era arquiteta, eu não era nada disso. Eu falo que eu sou esforçada, né? Eu sempre busco, eu vou atrás, eu olho, então eu me inspiro. Eu sempre quis trabalhar com coisas boas, com bons fornecedores, que aquilo eu me sinto referenciada por isso, né? Então eu acho que ao longo do tempo
Lógico, né? Fui me lapidando, fui trazendo, ainda tenho muito o que me lapidar, mas eu acho que hoje o que a gente vive lá, o que a gente traz de resultado, tem muito dessa construção, desse processo. Como que você definiria, assim, o seu estilo como decoradora? Então, o estilo, isso aí é muito, eu acho isso muito, esse negócio de estilo eu acho muito engessado. Que ótimo! Fale mais sobre isso. Acho super engessado. Qual que é o seu estilo? Na verdade, só eu decoro, eu tenho a exclusividade de decorar nos meus 2 espaços. Então, o meu estilo é ouvir. O que você gosta, me traz referências, porque eu acredito que com potencial você não deixa de executar nada e nem de realizar nada. Então, você precisa o quê? Saber fazer a leitura do que a noiva gosta, do estilo da noiva. Muitas vezes a noiva nem precisa falar muito, né? Quando ela já aparece, você já entendi, né? Como uma noiva mais ousada, quando é uma noiva mais, vamos dizer assim, mais campestre, uma noiva mais moderna, mais romântica. Exato. Então você já consegue fazer essa leitura, aí você vai aprofundando, conversando, pedindo para ver imagens. Então daí você vai construindo o sonho dela, mas com o seu olhar, com a sua habilidade, com o seu capricho. Então é isso que eu faço. Então não tenho um estilo específico, nem quero ter um estilo específico, porque na verdade o que eu quero é aprender e inovar cada dia mais para trazer coisas diferentes, né? Tentar trazer para o meu espaço aquilo que a noiva sonhou, lógico, dentro das nossas possibilidades, porque as referências são muitas, né? Mas eu amo me construir o tempo todo, me desconstruir também, porque às vezes a gente está ali achando que a gente está entendendo a noiva, e quando você aprofunda, fala, agora sim eu entendi qual que é o seu estilo e o que você sonha, né? E às vezes não é grandeza, você colocar o amor acima de tudo. É a intenção. Pelo que você faz, a intenção, e você transmitir isso na hora de executar o seu trabalho, a decoração em si, ou o espaço. Eu acredito, inclusive, que isso que você está falando tem muito a ver com a fase que nós passamos no mercado, vou dizer, de uns 2 anos para cá. Acredito que nós tivemos momentos em que estilo definia muito a época, o ano. Teve de tal a tal ano o estilo boho, de tal a tal ano o estilo romântico, de tal a tal ano o estilo clássico. E nós estamos vivendo uma fase que eu estou vendo de tudo. Sim, de tudo um pouco, né? Eu estou vendo a noiva boho, que quer trazer personalidade na decoração, no estilo das fotos, que vão representar aquele momento. Quando eu vejo a noiva clássica, ela também quer fazer isso nos detalhes. E eu nos 9 anos de ateliê que nós fizemos esse mês, eu acredito que seja um momento que mais a gente tem de tudo na loja. A gente tem de tudo lá. A noiva clássica vai encontrar o vestido dela, a romântica, a boho, aquela que quer algo leve ou a que quer pomposo. Então, você falou algo que traz isso. Que você não tem um estilo porque você percebe, inclusive, que no momento tem noivas de todos os estilos, tá bem dividido. E se você não ter essa flexibilidade, você acaba não atingindo o sonho dela. Não atinge o sonho, ela acaba não se encontrando naquilo. E o que eu acho mais interessante é que o casamento, eu vejo hoje, né? Eu sempre oriento nas reuniões. Sim. O casamento é seu. O que você quer? O que você gosta? Lógico que as referências, tendência de cor, de Pantone e disso, eu acho que é um detalhe, porque se a noiva não gosta daquela cor tendência, ela não tem que seguir para aquela tendência. Né? Ela tem que se ver naquele casamento. Então, a cor tem que ser a cor que você gosta. E a gente tem noivas de vários tipos. A noiva do azul, a noiva do tropical, do colorido, da clássica. Que o clássico lá no nosso jardim, ele não tem que ser aquele clássico pesado. Mas eu também já sigo referências de decoradores que na beira do mar colocam um espelhado lindíssimo. Né? O negócio é você saber equilibrar isso, harmonizar isso no contexto que a gente está inserido, que é um ambiente mais natural, à beira do mar, e você equilibrar. E a noiva se vê. Eu vou aproveitar e lembrar de uma noiva nossa que a gente teve recente. Sim. Que foi a Tigra. Sim, maravilhosa. Vou colocar imagens para vocês verem o que a Priscila fez naquele Castanheiras da Praia. Porque ela fez um casamento bem clássico, pomposo, branco com verde, não era? Branco, verde, tinha uma pegada clássica. O noivo tava de
Smoking, os padrinhos e as madrinhas todas de preto, achei chique. E aí, não, isso não vai combinar com a beira do mar, né? Tem muito disso. Eu achei que isso não vai combinar, gente. Quando você tá tranquilo, quando você tá leve, sabe o que você quer, tudo vai combinar, né? Então, os vestidos das madrinhas estavam belíssimos, elegantérrimos e super combinou com o contexto. O noivo muito chique, né? E eu acho que quando a gente consegue trabalhar também dentro do conceito, né? Dá para harmonizar. Porque não é justamente o que a gente estava falando. Antigamente a gente tinha umas coisas assim extremamente engessadas e muito datadas, né? Assim, tanto que a gente fala, vestido bolo de noiva tipo anos 90, anos 80. Coisas muito datadas. Hoje em dia a gente vê também a questão de mesclar estilos. De você não estar fixo em algo muito engessado. A noiva, ela é clássica. Eu, por exemplo, fui mais clássica com toque de modernidade. O meu verde branco não foi um verde branco tão tradicional, né? Foi um verde branco mais leve, uma coisa mais moderna. A Carol também, ela tinha um estilo e aí ela foi adaptar esse estilo ao vestido de noiva que ela encontrou depois e falou, não, esse é meu vestido. Não, peraí, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Então, eu acho que vai se tornando uma coisa mais sinuosa, uma coisa entrando na outra, né? Do que aquele blocado. Eu sou noiva clássica. Toma aqui a sua caixinha da noiva clássica. Você vai ter que usar uma coroa, você vai ter que usar verde branco, você vai ter que usar tal coisa. Então, assim, quem disse que não pode casar na beira da praia com uma decoração clássica? Foi isso que a Tigra fez. Ela mostrou, assim, pra todo mundo que ela tava elegante, chique, sabe, moderna também, de certa forma. Uma leveza que ela queria do ambiente. Com uma leveza do ambiente. Então, assim, conseguiu mesclar perfeitamente tudo isso. E que tudo conversou, né? Harmônico. E que eles se viram ali, né? E assim, a Tigra e o Jair foi um casal super leve, tá? Com a gente também. Ele super descolado e deixou a gente também, me deixou, né, super à vontade. Foi feito, eu fiz uma leitura muito rápida, né, do casal e eu falei, eu já entendi o que essa noiva quer, porque também a gente tem lá as referências, né, a gente mostra também o nosso acervo. Importante dizer que eu trabalho com acervo 100% próprio. Já aí uns 2 anos aí que a gente já não faz locações externas, então a gente faz... É imenso, né? A gente tem uma quantidade bem legal de adornos, e aí a gente vai permeando aí em várias possibilidades, estilos, cores, texturas. Então a gente vai brincando muito com essas possibilidades, e aí a noiva consegue também escolher e trazer isso de forma a combinar com o espaço, né, e com aquilo que ela deseja no nosso ambiente. E aí tudo conversa, tudo fica muito mais leve. E ela amou, e foi um casal que eu fiquei muito feliz em receber. Foi um festão, tá? Ficou lindo demais. Foi um festão. Depois que você se tornou a decoradora Priscila, você achou que mudou alguma coisa no seu negócio Jardins da Praia que você tinha? Mudou o posicionamento? Mudou a forma de enxergar o mercado? Me conta, quando você se tornou essa decoradora, o que mudou para os jardins? Então, primeiro, o que a gente precisou se posicionar, né? Então, a gente se posicionou no que a gente queria entregar de produto para os nossos casais, né? Então, a gente escolheu um acervo que nos identificava para aquela entrega, aquele resultado que eu sempre quis e sempre sonhei. Então, a gente se posicionou nesse sentido. No início, foi uma transição, né? Então, a gente ainda não era decorador exclusivo do espaço, a gente permitia ali a entrada de outros decoradores, porque até a gente validar o nosso trabalho, validar a nossa entrega, a gente teve essa transição. Você diria que precisou conquistar primeiro. Nossa, vem falar de verdade para você. Fiz muita festa para muitas noivinhas, né? Porque eu investi nas noivinhas para poder fazer o nosso portfólio, né? Investir no nosso acervo para fazer o portfólio. Investi em muita locação de material que eu identificava que realmente ia ser bonito para trabalhar no nosso espaço. Fiz todo esse investimento para a gente poder produzir um portfólio que vendesse e que passasse essa confiança. Então, teve todo esse processo aí de uma caminhada longa, árdua, até a gente realmente
chegar a um movimento de realmente, a partir de agora eu não recebo mais decoração externa, hoje a decoração é exclusiva do nosso espaço e aqui o nosso portfólio. E, graças a Deus, fomos bem aceitos. As noivinhas que se identificam com o nosso espaço, logo se identificam com o nosso trabalho de decoração, porque realmente conversa, né? Eu acho que deixa o ambiente elegante, porque eu falo, não tem um estilo, mas o que eu gosto de trazer para o nosso espaço é a coisa mais elegante, né? De você conseguir harmonizar, sempre pensando em todo o conjunto de coisas que vai estar operando ali naquele momento. O casal, o fornecedor, os convidados, como que vai ser essa circulação, esse conforto, para que no final essa experiência seja positiva. Que no final essa experiência seja positiva para todo mundo. Você falou assim, para fora, né? Olhando para o negócio. Mas e agora, olhando para dentro, qual foi a maior transformação assim que você percebeu em você mesma, na Priscila? Então, antes de Jardins da Praia, eu não era empresária, né? Eu estava do outro lado, né? Então, eu trabalhava, na verdade, o meu trabalho, eu era consultora de negócios numa multinacional. E aí, então, eu tinha uma outra experiência, né? E quem moldou, lapidou isso aí, né, gente? Dá um salve aqui pro meu esposo, Frederico, né? Porque eu também não sou sozinha, ele é também o meu alicerce, né? A pessoa que também investiu. Ó, o olho enche. Mas a gente gosta de trazer a pessoa por trás do negócio, porque, gente, negócios são pessoas. Você, noiva, que vai contratar, eu tenho certeza que você não quer saber só do nome da empresa, você quer saber quem está por trás. E quando a gente enxerga quem está por trás, a gente confia, a gente entrega e a gente tem certeza que aquela pessoa vai fazer o melhor por nós. Então a gente quer trazer esse lado também, Priscila, para que as noivas percebam quem é por trás do Jardim da Praia e do Castanheiras da Praia. São várias camadas, várias construçõeu ali, né? Então, teve a construção da decoradora, teve a construção da empreendedora, né? Então, essa lapidação aí, eu e Fred, ao longo dos anos, até porque era um mercado totalmente desconhecido para nós dois. E a gente precisou se lapidar, se moldar ali, entender, né? Te falo que entrar no mercado não é fácil, é desafiador, porque são muitas informações, muitas coisas que você às vezes não, né, o que está alinhado ao que você quer realmente que a sua empresa seja. Então a gente foi se construindo como empreendedores do mercado de eventos, aprendendo como que aquilo funcionava, quem são as pessoas, a quem ouvir, a quem não ouvir, né? O que estava alinhado ao que a gente queria e aonde a gente, de fato, queria chegar. Então, a gente foi se alinhando a isso e, aliado a isso, ele foi me construindo como uma empresária, porque eu sou muito emocional, ele já é mais razão. Então, ele foi me desconstruindo, foi me ensinando. Ele é empresário de uma empresa de mais de 40 anos no mercado, empresa familiar. Então, ele tinha toda uma bagagem que me faltava. E aí, ele foi me lapidando, me instruindo, e eu fui aprendendo, e nem tudo são flores, né, gente? Foi criando equilíbrio também, né, entre essas duas... Nem tudo sendo flores ali, né, porque ficava naquela guerra ali, e aí, esse negócio vai dar certo? Ele te impulsionava. Super. A gente, né, porque ele me impulsionava, eu, né, sonhadora ali, de que não, esse negócio vai dar certo. Não, esse negócio aqui vai dar certo, sim, mas tem que fazer isso aqui. Ó, tem que comprar isso, tem que investir nisso. Então, foi essa coisa. Aí ele olhava com aquela carinha desconfiada, eu disse, ai, meu Deus, comprar mais coisa, Priscila. Como fazer mais isso, Priscila? Isso aí, tem que fazer isso aqui vai dar certo. E eu nunca achei que não fosse dar certo. Você se tornou uma pessoa mais corajosa? Muito, dizer? Não, eu sou super corajosa e ele meio que vamos pra realidade aqui, pezinho no chão, Priscila. Mas aí também uma forma que ele fazia isso comigo, eu fazia isso com ele. Vamos, um com a mão no outro ali. Não, ela foi tão corajosa que ela abriu um novo projeto recentemente. O segundo. Sim, que foi ali na verdade, o divisor de águas para um projeto que eu sempre sonhei de fazer mais e ainda melhor, num espaço mais amplo, né? Que vocês estão falando aí do Castanheiras, né? Sim. Que é o segundo espaço aí que a gente adquiriu e a gente construiu, né?
E no mesmo perfil, não, deixa eu te falar, foi uma outra sorte, né? Porque é um coladinho do outro, permite a gente um conforto de trabalho que nem todo mundo tem, né? Na cidade que a gente vive, o deslocamento, o trânsito. Sim. Eu brinco sempre que quando vai as visitas e tal, não sei se você sabe, mas eu sou a rainha do patinete lá, né? Pois é, a visita chega, o fornecedor chega e eu fico de lá pra cá na motinha e tal. E assim, eu super me divirto, adoro andar de moto. Se pudesse, tudo que eu faço lá é de motinha, porque tirar um carrão da garagem e levar para outra garagem dava um trabalho danado. Então eu super curto de ficar ali na minha motinha. Quem vê os bastidores, né? Não imagina. Essa mulher na motinha. Não, você tem que ver. É aquela moça da motinha que você tem que procurar. Você tem que ver eu e Fred indo filmar, toda arrumada, de vestido e tal. E eu monto na motinha e a gente tem que pegar esse vídeo um dia pra vocês verem. Que arraso, imagina, gente. Mas, então assim, foi uma sorte a gente ter conseguido, né, ter esse outro empreendimento que tem propostas semelhantes, mas eu sempre falo. São duas casas na beira-mar, mas com conceitos diferentes. Jardins da Praia é o conceito da casa na praia, do jardim à beira-mar, do estar realmente aquela sensação de que eu estou no quintal da minha casa, no jardim da minha casa, fazendo o meu evento. O segundo, aquele cerimonial construído para fazer o seu evento. Então, tudo que faltava aqui, ou que a gente via que podia estar ainda melhor, trouxemos para o Castanheiras, que é um espaço maior, comporta mais pessoas, um estacionamento, um salão climatizado na beira do mar maravilhoso, né, gente? Então tem todo esse contexto num gramado, com uma vista belíssima e Castanheiras. O legal é que você consegue direcionar. Chegou a noiva em uma das duas casas, mas que deseja a proposta diferente, que vai se adequar melhor, você traz ela para outra. E é muito natural, eu levo sempre nos dois espaços, é uma visita, sempre quando ela vai, eu mostro os dois, porque às vezes você... não, eu acho que eu tenho muito a ver com o Castanheiras da Praia, né, e tal, porque talvez aquele espaço apareceu mais para ela, sim, né? E aí quando eu levo nos jardins, ela, não, mas é isso aqui, eu realmente quero uma coisa aconchegante, eu quero uma coisa mais intimista, eu acho que isso aqui vai atender. Da mesma forma acontece o contrário, a noiva que vai nos jardins, não, achei que eu fiquei talvez limitada, porque o espaço, eu quiser crescer minha lista, o meu noivo é muito calor, eu quero um ar-condicionado, leva no Castanheira, é isso aqui, realmente é isso que eu estou buscando. Então, é muito natural, o próprio casal já faz essa leitura ali no ato da visita e a gente fica feliz, porque você vê, eu mato 2 coelhos com uma cajadada só, por quê? Porque eles se identificam, mas não perde a belíssima vista de estar na beira do mar, com possibilidades ali de pezinho na areia, que é maravilhoso. E tem algumas limitações, assim, que você poderia até... Pra noiva que tá assistindo, quando ela olhar lá o Instagram dos dois, ela falar assim, mas nesse, a Priscila falou que não encaixaria tal coisa. Ou a decoração tal fica melhor se for naquele. Algumas coisas principais que você considera que distinguem os dois na decoração, por exemplo? Então, uma coisa que os jardins não tem e que o Castanheiras entrega com muito louvor é aquele momento mais específico da cerimônia, de ter um espaço para a cerimônia que comporta todos os seus convidados. Então, se eu tiver 100, 150, 300 pessoas, eu consigo fazer uma cerimônia com todo mundo sentado na beira do mar. E eu tenho as noivas que se identificam com isso, porque o momento da cerimônia, ela quer um momento concentrado, né? Um momento em que as pessoas realmente assistam isso de uma forma muito individual, fora festa. Né? Porque aí eu tenho espaço desse momento da cerimônia e a festa, que não necessariamente precisa ser só no espaço coberto, tá? A gente pode crescer as duas coisas que a gente já fez no jardim: cerimônia, todo mundo sentado, festa que cresceu para o jardim e aproveitou ainda mais aquela pegada da beira do mar, sem perder o quê? O salão climatizado, porque a festa, os cenários principais estavam lá dentro. O jardim já é um espaço integrado, cerimônia e festa. Então, a cerimônia, de onde você está sentado, você consegue assistir, você consegue ouvir, só que é uma integração. Qual que é a diferença que eu vejo? O cenário de cerimônia integrado à festa, durante a festa, ele é um belíssimo de um enfeite, né? Então, fica aquele cenário instagramável durante toda a festa para a pessoa usar, tirar foto e afins.
O outro que já é mais separado, a pessoa usufrui, mas aí é uma foto mais separada, no ambiente mais separado, mas os dois são para noivas que têm estilos O que particulares. ficou claro, assim, apesar de eu conhecer um pouquinho, mas o que ficou claro pra mim é que não existe melhor e pior, não é questão disso. A noiva, por exemplo, mais intimista, ela vai optar pelos Jardins da Praia. Sim. Porque eu acho que é muito legal, assim, falar pra noiva. Se você é mais intimista, um casamento pra 100, 150 pessoas, até a própria decoração, ela vai encaixar melhor nos jardins, porque é menorzinho, é mais aconchegante ali pela logística mesmo. E já o Castanheiras dá mais possibilidades pras noivas. Então, a noiva Castanheiras da Praia, ela quer mesmo fazer a cerimônia, ela quer 200 convidados, 250, ela quer um pouco mais de possibilidades. Seria mais ou menos isso. Isso, e a noiva que quer eu quero uma festa animada e as pessoas mais juntinhas. Os Jardins da Praia, eu quero uma pista de dança, mas eu quero também uma mesa de bolo suntuosa. Eu quero, aproveitar mais as possibilidades de ter 2 ambientes, de uma beira do mar e ter um salão, um ar-condicionado. Gente, hoje, na nossa Grande Vitória, qual o espaço que você está na beira do mar com um ar-condicionado delicioso, né? Eu falo que o convidado, quando ele chega, ele fala 2 coisas. No Castanheiras, quando ele chega, que ele vê aquelas castanheiras à beira do mar, ele, uau! E aí terminou a cerimônia, que ele entra no salão, ele fala, ai, que delícia. Então, isso é muito gostoso, a gente fica observando. Então, principalmente no verão, né, gente? Nossa, fala não. Porque, assim, nós estamos no litoral que é extremamente calor. A gente está vivendo dias muito quentes. Ao passo que é muito quente, mas também tem a questão das chuvas. Sim. E aí, o Castanheiras, ele consegue ali te dar um respiro na noiva que fica doida, né, gente? As noivas ficam doidas quando vê que é previsão de chuva e começa aquele corre-corre e todo e não sei o que. O Castanheiras já te dá um respiro. Você tocou num ponto muito legal, porque os Jardins da Praia, ele tem o plano A e o plano B tudo no mesmo lugar, porque lá não tem esse apoio coberto para que a noiva possa decidir entre uma cerimônia ao ar livre e bora para a parte coberta. Não tem. Então, é um jardim onde tudo está integrado. O Castanheiras, não. Então, a noiva, ela pode se arriscar um pouco mais, ela tem a possibilidade daquela tão sonhada festa ao ar livre, né? Não a festa só em si, mas a cerimônia. Então, você tem ali aquela possibilidade desse sonho sem precisar de usar todo. Né? E o plano B resumiu muito bem os locais, né? E o plano B ali de você ter uma área coberta. Deu uma intercorrência, se eu precisar de mudar essa cerimônia de local, você tem um espaço super amplo e confortável para você fazer plano A, B, não dá nem para chamar de plano B, né? É uma possibilidade, é um plano também, né? Faz parte do plano. Isso aí. Não, maravilhoso, gente. Acho 1001. Muito bem falando aí das 2 casas. E a gente quer entrar no momento que são os nossos quadros. A gente tem um apelo com esses quadros, porque eles são direcionados, Pri, agora. Certo. A gente vai falar alguma coisa e vai seguir aquela linha para que a noiva se identifique com alguma história, com algum tema. Então, chegou o momento do quadro Pri Sincera. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Aí eu vou deixar pra você. Pra mim, ela gosta de jogar as bombas tudo. Te colocou na fogueira, tá? É porque a Maia é polêmica. Ai, uma hora dessa. Não, mas não vai ter polêmica. Não, polêmica não. Nós vamos falar para as noivas se identificarem, né? Pois é. Mas a gente queria entrar num assunto aqui que, assim, eu não acho que ele é polêmico, mas eu acho que ele é super importante justamente para criar... já, né, na cabeça, assim, às vezes, das pessoas que ainda têm alguma dúvida a respeito do que é uma decoração de casamento. Uhum. A gente também tá num mercado, né, de vestido de noiva e que também, muitas vezes, a pessoa, ela chega ali com aquele pensamento mais cru, não entende muito bem os processos, ou então... E é normal, tá, gente? Não entender dos processos. Não tem, justamente. Você está ali contratando um profissional justamente porque ele entende desses processos. Mas quando você vem muito cru ali e sem entender, muitas vezes você, sem querer, eu vou dizer sem querer, tá? Acaba desvalorizando o trabalho da pessoa. Porque, nossa, caro, né?
Nossa, mas isso tudo pra botar uma flor? Mas precisa de tanta iluminação, é só colocar um tecido aqui, não precisa nem de estrutura. Sabe aquelas coisas que noiva, por não saber, você foi muito gentil, mas realmente a maioria não sabe, não entende que envolve um processo de projeto arquitetônico, é quase que um arquiteto que vai lá e faz todo o desenho e precisa de vários elementos, não é só a flor, gente, né? É a logística, a estrutura, a iluminação, tudo é decoração. Quando a pessoa fala, fechei a decoração. Se não fechou, uns 10 por trás ali, uns 10 fornecedores envolvendo a decoração, não fechou a decoração. Por isso que a gente queria falar disso para que você saiba mais sobre e que você também compartilhe com a gente, assim, como você enxerga isso no mercado de decoração, a questão da valorização, o que você quer falar para a noiva para que ela entenda como valorizar uma decoração? É muito boa sincera, sincera, muito bom, muito boa pergunta, porque realmente o casal ele não tem essa obrigação de saber, né? Ele de certa forma cai de paraquedas, talvez ele tenha referências aí de outras experiências de alguém da família, mas isso é raro, né? Então realmente eles vêm totalmente sem saber e totalmente desconfiados. Essa que é a palavra. Mas como custa tanto? Acha sempre preços altíssimos, né? Tudo muito caro. E sempre acha que você está levando vantagem demais, né? Porque não tem como ele saber, ele não conhece nossos custos. E realmente é o que você falou. Você constrói um casamento, muitas vezes, num dia só, né? Eu ainda tenho conforto, como a casa é nossa, os espaços são nossos, eu consigo montar o evento no dia anterior, né? Nos dias que antecedem ainda, né? Então, eu consigo abrir o espaço para o nosso conforto e receber um ou outro fornecedor, que a gente possa montar também, mas isso é muito custoso, isso envolve, um sonho feito a muitas mãos, né? Então, são várias equipes, cada equipe tem muitas pessoas, então só no nosso espaço lá a gente tem uma equipe aí que varia entre 12 a 15 pessoas para poder colocar o sonho de pé. Então, isso é tudo muito custoso, fora todos os outros valores aí de custos para você ter. O mobiliário, né? Quando você investe no mobiliário, a pessoa às vezes não vê o quanto e o montante investido. Pri, aponta os itens assim, para que a pessoa entenda. Mobiliário, mão de obra, insumos, você tem que estar preparado com isso. O que é insumos, Priscila? É tecido à vontade, da cor que for necessária, é uma tela de galinheiro, que você acha que, para que vai usar tela de galinheiro? É madeira de taipá, de 5, é de 10, ferramentas que são caríssimas, você tem que ter uma ferramenta de cortar madeira, você tem que ter prego, parafuso, você tem que ter furadeira, e tudo isso tem que estar tudo em perfeitas condições e funcionando para você realmente ter tudo isso em mãos. Então, você tem tudo isso iluminação cênica, sonorização, o DJ, o open bar, iluminação, o quanto de coisa que vai naquele processo ali, lâmpada que quebra, o cara tem que estar preparado, a lâmpada quebrou, você tem que trocar, você não pode deixar de atender o cliente ali. O buffet, gente, buffet é em torno aí de 20, 30 pessoas mobilizados a fazer o buffet funcionar, né? Expertise. Você paga só por todas essas coisas? Não, você paga por uma expertise, você paga por um atendimento que você vai receber o produto. Que eu falo que o que é caro? Caro é você pagar por uma coisa e você não receber. Mas a partir do momento que você viu a entrega, que o seu convidado saiu elogiando, que no domingo do café da manhã o convidado ainda está falando daquela experiência, aí você está no caminho certo. Então, as escolhas desses fornecedores de estar ali junto com você, vestindo a sua camisa e vice-versa, você também vestindo a camisa dele, sem que a noiva, às vezes, perceba ou tenha qualquer conhecimento de qualquer intercorrência que possa surgir. Intercorrências acontecem, eu falei, nem sempre. Tem evento, a maioria dos eventos, graças a Deus, no nosso espaço, flui do início ao fim, é tudo muito tranquilo, mas pode acontecer uma intercorrência aí, quem vai estar do seu lado, né? Quem é a pessoa que vai estar junto com você vestindo a camisa? Então, todo esse processo é muito custoso, o caminhão que vai chegar lá, né? Quanto custa um caminhão hoje para você poder ter disponível para levar, para buscar, para trazer pessoas com capacidade, com entendimento? Qual a experiência e a responsabilidade nessa entrega? O peso da responsabilidade tem preço, tem valor,
né? Acho que a palavra é valor. Então, é você saber que você vai contratar um fornecedor aqui, que daqui 12 meses, 18 meses, ele vai estar lá, vestindo a sua camisa, fazendo o seu sonho acontecer na qualidade que você contratou, né, há 12, 18 meses atrás. Então, isso tem um valor. Então, é por isso que custa. Não, se a gente deixar a Priscila aqui, ela vai poder passar 10 minutos, gente, falando sobre tudo que envolve. Eu tô impactada aqui, eu não tô nem conseguindo. Eu tava assim, eu olhando e pensando assim, gente, como que conseguiu, assim, colocar tantos pontos importantes, porque a desvalorização vem de várias... não enxergar isso tudo. De não enxergar, de vários pontos que as pessoas não enxergam. Por isso que eu falei, fala, Priscila, sobre isso... Porque as pessoas nem sabem, porque não estão no mercado, não conhecem. E entender isso tudo faz elas ficarem mais leves com a decisão de investir. Quando você enxerga tudo que está sendo entregado para você, a sensação de que você está fazendo um investimento e não um gasto é muito maior. E a noiva fica ali com a sensação de leveza quando ela paga por algo que ela está enxergando. É a realização de um sonho que não tem volta, é um dia só, Exato. Roda de uma vez só. Então, assim, invista em bons profissionais. Eu sei que tem muitas noivos, né? Assim, o casal, às vezes, tem o receio por conta de maus profissionais no mercado. Que, infelizmente, nessa parte da decoração também, a gente, né... Já passou por situações. Já passamos por situações muito desagradáveis. Eu tenho um grande casal de amigos meus que eu fui madrinha e que, poxa vida, foi uma situação muito complicada. Só que a gente não pode generalizar e pautar toda uma profissão, toda uma gama de profissionais maravilhosos que a gente tem no mercado aqui capixaba, por conta, né, daqueles que deixaram a desejar em algum aspecto. E aí, quando a gente vê trazendo, né, toda essa entrega, tudo que permeia ali o universo da decoração, todos os pontos que muitas vezes estão para as pessoas, assim, escondidos e aí parece que não existe, né? Porque a gente vê a flor lá, nossa, que flor muito bonita. Gente, como é que essa flor foi parar aí? E você tá vendo ela porque ela tá bem iluminada. Aham. Você tá... Sabe, são tantos aspectos que acho que parar pra pensar mesmo tudo que tá por trás e ver você falar disso traz mais confiança, né, pra noiva, pra ela enxergar. Amei. Nossa, perfeita. Você falou, amei muito. Maravilhosa. Porque eu enxergo isso também, se eu for falar igual um noivo, o noivo que é bom pra falar assim. Mas você vai usar um vestido 4 horinhas... Ele não vê tudo o que está acontecendo, desde o dia que a noiva vai lá a primeira vez, o processo de provas, as mãos, ela falou, as mãos que estão por trás. Lá somos em 15 no ateliê. Eu ouso dizer que a maioria dos vestidos passam pelas 15 mãos. Porque cada uma tem um papel essencial para que o vestido fique exatamente como a gente prometeu e sonhou, que a noiva sonhou. Então, 15 mãos para um vestido por 4 horas. Então, ninguém consegue ver isso porque tá nos bastidores. Então, eu poderia fazer a mesma coisa do que você fez na decoração, eu consigo fazer pro vestido. E, gente, o que é mãos? São pessoas. E as pessoas, elas doam o tempo, a vida delas, a dedicação delas, a expertise. É a pessoa ali fazendo o melhor dela por aquilo. Então, não são os objetos, a estrutura, são pessoas por trás. E o que mais a gente precisa valorizar nessa vida são as pessoas. Saber fazer isso e a pessoa cobrar um valor por isso e o outro enxergar o que está nesse valor não é fácil. Então, quando você fala de expertise, é de um todo, de uma decoração. A minha maior preocupação é entregar no tempo hábil, em tempo em que a noiva consiga usufruir daquilo com antecedência, para que, principalmente, eu e toda a minha equipe, a gente é um piano das costas que você tira. Então, você fala, ufa, entregar, eu sempre falo, 2 horas é meu tempo, é 2 horas, e eu peso muito a equipe em relação a isso. Tem vezes que não? Sim, tem, porque é as intercorrências, mas a maioria das vezes a gente consegue entregar com louvor e a gente vê que toda uma equipe lá no espaço, quando vai trabalhar, eles já sabem disso. Então, chega com antecedência, um fornecedor que chega com antecedência tem que custar mais caro mesmo.
Por quê? Porque, gente, ele tá organizado, ele tá preparado. Qualquer intercorrência, eu tô lá na ponta da fruta, preciso de alguma coisa, e aí? Até onde eu vou no meu depósito para poder buscar? Então, é todo esse contexto, né? De um ponto auge do nosso podcast. Pensa comigo. Foi essa análise. Pensa comigo. Eu tenho um buffet, terminou uma cerimônia. O que os convidados estão? Com fome, com sede. Então, um buffet que tem uma expertise de entregar comida quente, bebida muito gelada, pro cara se realmente olhar e falar, ufa, agora vou me acalmar, não tem ninguém mais nervoso que uma pessoa com fome. Vou me acalmar porque tá vindo, você tá vendo que tá entregando e o buffet tá fluindo e a bebida tá lá, o cara... Você fala, cara, como que as coisas fluem, funcionam e que essa entrega fica... É lindo de ver, sabe? Eu fico no bastidor lá vendo, eu falo, é isso que é bonito, é por isso que funciona. Arrasou, é por isso que custa o que custa. Arrasou tudo. Exatamente. Além do que a gente esperava com essa pergunta. Maravilhosa. Porque realmente, né, trazer esse tipo do parecer mesmo, assim, da pessoa que tá ali por trás, é muito bom ouvir, assim. E pra gente também, enquanto profissionais, né, lá no ateliê, é muito importante, que a gente sabe, gente, não tem nada mais gratificante do que no final de tudo, o noivo e a noiva chegar pra você e falar, você fez tudo, você realizou o meu sonho, você fez parte do meu sonho, do dia mais feliz da minha vida, era isso que eu queria, muito obrigada. É muito gratificante, né? Ter essa experiência, passar por tudo isso. E a gente tá nesse mercado porque a gente ama, né? Entregar, realizar sonhos. Aí você falou a palavra certa, porque tem que amar. Você abre mão de um final de semana, você abre mão de uma viagem, aquilo que a gente está falando, você abre mão da viagem, de estar um momento em família, porque o sábado e o domingo é o quê, né? Realmente é onde as pessoas estão usufruindo disso. Então, você abre mão de tudo isso, mas você abre porque você gosta, e a gente vê que todo mundo que está ali envolvido tá porque quer, porque gosta. Então, é bonito de ver, tá? É verdade. Ai, gente, a gente ama isso aqui. E assim, aí agora... Vamos, né, dar aquela pimentada aqui. Lá vem. Ai. A mão chega a gelar. Vamos para aquele quadro que a gente adora, que é uma situação, uma história. Certo. Eu vou te falar aqui, de repente, uma situação. E aí, você me fala se já teve alguma história e como que foi essa história nessa situação, né? Ok. Vamos lá. Teve já algum super atraso que virou o caos? Ou, no fim das contas, virou alguma boa história pra contar? Super. Ai, tem um que eu lembro super. É uma noiva que veio de fora, né? Não sei se vocês têm acompanhado, mas a gente tem sido palco de muitos casais internacionais, né? De várias partes do mundo. E uma em específico, era todo mundo estrangeiro por parte do noivo, né? Era da Alemanha, se eu não me engano. E ninguém falava português. Meu Deus. Eles ficaram no hotel aqui em Vitória e foi combinado ali uma locação de van e tal. Foi combinado uma locação de van para levar todas essas pessoas para o cerimonial, para a cerimônia. E aí a gente estava no Castanheiras ou Jardim? No Jardins. No Jardim. E aí nada dessa van chegar e a van que estava com o pai do noivo, com a família do noivo. E eles não falavam português. O motorista também não falava, ele ficou totalmente perdido. E ele não sabia aonde, porque ninguém sabia falar como é que chegava. E aí, no final das contas, a van precisou abastecer, parou num posto. E parou num posto. Essa van não chegava, deixa eu te falar, foi um atraso de quase 1h30. E aí, o que acontece? Esse tipo de atraso, para quem vai casar num final de tarde... Ele é bem crucial. Perder o pôr do sol. Perde aquele momento, aquelas fotos na beira do mar, né? E a gente fica muito triste, né? Porque a gente olha para aquela situação e fala, como evitar isso, né? Por que isso aconteceu? Então, lógico, né? Uma série de fatores ali que pode ter acontecido, mas para mim uma história triste, porque a gente sabe da importância do casal que vem de tão longe, aproveitar aquele momento, e acontece essa intercorrência aí. Mas assim, né, no fim das contas, fizeram contato e tal, chegou com bastante atraso, mas chegou a tempo de pegar o dia. A cerimônia foi assim, né, gente? Essas histórias que a gente traz aqui, ou é para servir de inspiração ou de alerta para as noivas. Sim. Então, por exemplo, você tem, no caso que você contou, se você noiva tem essa situação de convidados que viram de van,
Quem que tá por trás dessa organização? Tá tudo alinhado? Porque ainda mais que se são padrinhos, eles são essenciais para começar, né, a cerimônia. Então, vai ser sua cerimonialista que vai ver isso ou vai ser uma pessoa da família que vai ficar responsável? Se tivesse alguém responsável oficialmente, profissionalmente, de repente isso não tinha acontecido. É verdade. Esse acompanhamento é muito importante. Às vezes uma assistente ali, gente, Isso. talvez o preço disso, eu falo que vale a paz de você ter certeza Com de que certeza. naquele dia você não vai ter intercorrência. Então esse acompanhamento, essa pessoa, eu acho que ela teria sido fundamental. Mas fica a dica aí, né? Gente, também importante. Às vezes eu venho muita gente de fora, acomodar eles num lugar próximo do espaço, coisa que a gente tem lá na nossa rua, pousada, com piscina, casas de Airbnb, que promove toda uma estrutura e essa facilidade, eu acho que vale a pena considerar. Porque também você fica mais o quê? Tranquilo e às vezes promove um fim de semana de festa, né? Você casa no Dica da Priscila, hein? Faz o churrasquinho no domingo, aquela famosa paiada. Então eu acho sensacional. Mineira gosta de festa, gente. É por isso que ela tá falando isso. Não, mas é verdade. Foi uma super dica mesmo pra pensar realmente, né, nas acomodações, se tem algum profissional que para poder fazer essa, né, enfim, o traslado das pessoas, porque pode custar aí as suas fotos, a sua cerimônia. E lá eu super me envolvo nisso, já no primeiro atendimento da visita. Já falo das possibilidades, se eu já faço a leitura que é de fora, eu já falo, né, e norteio a pessoa, né, para poder realmente facilitar. E na decoração, me conta um pedido mirabolante que alguma noiva já fez pra você. Uma coisa assim que você não esperava e que você teve que se virar pra conseguir, ou você falou assim, não sei se eu consigo, vou tentar, e você conseguiu. Não, gente, essa história assim, é nada muito impossível, mas muito inusitado, né? A gente teve um casal que veio da Alemanha e... Só gringo, hein? Menina, essa história aqui... Só gringos! Falar inglês. Exatamente. Mas é um casal que é da Alemanha, mas a família do noivo era da Grécia. Então tinha uma pegada super bilíngue. Grega. Não, super grega ali naquele contexto. E você sabe que na Grécia é tradição quebrar pratos. E aí, menina, quebrar prato, meu Deus, eu peguei prato do meu acervo pessoal. Falei, não faço questão. Pegar prato, você quebrar, olha que sensacional. Você trazer isso, cara, que inovador, que diferente, né? Falei, não, quero super, isso é um dos, né? Então, minha filha, e aí na hora de testar, de quebrar o prato, que a gente precisa testar, né? Como é que vai quebrar esse prato? Porque lá, no gramado, vamos ver se isso vai quebrar mesmo, vai funcionar para não pagar o mico, né? E aí, um abraço aqui pra Júnia, Claudinha, que foi a cerimonialista desse casal. Sensacional. A gente tentando quebrar o prato. Eu joguei, mas joguei com dó. Você fez teste mesmo com os pratos? Mesmo. Joguei com dó e o prato rodou e não quebrou. Claudinha jogou o prato, rodou e não quebrou. Aí vem a baixinha, a Júnia, né, gente? Veio, deixa comigo. Cara, ela pegou, acho que ela botou tudo ali, toda aquela energia, jogou o prato. Gente, é assim que joga, e o prato quebrou na hora. Eu falei, então já tá testado, já sabe. Tem que falar com a noiva, com o noivo, pra jogar com vontade. Coloca todo o seu ódio ali naquele prato, pra poder, porque o prato não quebra tão fácil quanto parece. Acho que na Grécia, a porcelana lá é um pouquinho mais porque ela no jardim, frágil. Foi no jardim. Porque lá é todo gramado. Porque se fosse no Caceiros, de repente, na área lá fechada, né? E testamos, tá? Na pista de dança gramadeira, no gramado. E aí teve um outro também que eu achei, não foi inusitado, mas eu achei que foi um casamento muito especial. Lá vai eu falar também italiano, tá? Casamento belíssimo, belíssimo. E o casamento, ele tinha o italiano, o noivo era italiano. Primeiro a começar pela música que a noiva escolheu para entrar, que foi um Mozart, coisa de ópera, chiquíssimo, lindo demais. E no final, na saída, tocando a tarantela e os lencinhos para cima. Ah, que legal! Gente, foi belíssimo, muito emocionante. Foi um casamento, assim, para os poucos e bons, foram 40 pessoas. Nossa, que demais! Festa de 8 horas, tá? 8 horas de festa. E para mim foi muito inesquecível, porque você arrepia com essas coisas que são tão pessoais, né? Que traz a história do casal, de onde veio, né? De tradição. Então, a tarantela tocando no final do casamento foi a coisa mais linda do mundo. Priscila deixando um recado para vocês verem como que ela se envolve nos processos. E se a gente não se envolver, não viver isso com vocês noivas, perde o sentido. Só é de verdade porque quando a noiva traz lá, às vezes, uma problemática que ela tá passando com a questão do vestido,
E a gente se envolve, a gente acha a solução na hora. Porque é como se a gente estivesse fazendo pra gente mesmo. Eu falei tão isso pra você gostoso, antes, né? Nós conseguimos ser diferenciais no mercado quando a gente tá fazendo pra si mesmo, assim. Uma frase que eu sempre falo, sempre quando vai, né, a semana do evento, vem a cerimônia falar alguma coisa, se tiver algum pontinho que ainda tem alguma aresta para parar, eu só falo, vai dar tudo certo. Porque sempre dá certo. De um jeito ou de outro vai dar, talvez vai dar tão certo, porque se houve algum detalhe a ser ajustado naquela semana, é porque é para melhorar. Então, a gente, é o que você falou, faz porque, primeiro, a gente faz por eles, mas também pelo amor que a gente tem em estar realizando aquilo ali. Arrasou, Pri. Vamos para um novo quadro, porque nós temos quadros aqui, não faltam, né? Esse quadro é o ping-pong. A gente vai colocar para você possibilidades. E é assim, rápido. É um tiro lá, volta de novo, entendeu? Vamos lá, pensamento rápido. Isso mesmo. Pri, são preferências. Não é que um é melhor que o outro. Isso que eu ia Você, falar. Priscila, né? Agora sou eu. É você, Priscila. Ok. Não precisa. É o seu gosto pessoal mesmo, tá? E Se fosse você pra pode. mim. Isso. Se fosse pra você, como que você faria? Enfim. Ok. Vamos lá. A decoração colorida ou branco e verde? Tropical. O meu estilo é o tropical. Show. Tem algum item que não pode faltar nas suas decorações, assim, uma assinatura? Um item que não pode faltar na minha assinatura, ai gente, eu amo o lounge. Acho que é um ambiente que traz um conforto, ele enfeita e ele meio que traduz um pouco do estilo da festa. Eu gosto muito do lounge. Chuva, Pri, 10%. A noiva vira pra você e fala, ai, mas só 10%. Coloca o todo ou não? Arrisca. Depende do espaço. Nos jardins, eu não tenho muita essa opção, porque eu não tenho um plano B para poder Coloca colocar. o todo, então. Coloca todo. Castanheiras, eu sempre acho que tem que ter mais fé. Tem que pensar com mais fé, né? Acho que... Você já ajoelhou no milho hoje? Vamos ver, Não, então. Eu falo porque é muito lindo lá o espaço sem o todo. Então, a noiva que ela tem fé e ela acredita que outra, você tá, né, tá pautada ali na opção do plano B. Mas eu vou te falar uma história também, já que você perguntou, misturando um pouquinho em relação a histórias. A gente nunca consegue. Rapidinho esse ping-pong. Gente, eu tive uma noiva da Irlanda, ó, gente, todo mundo de fora. Mas é porque são histórias que foram impactantes. Eu tive uma noiva da Irlanda que ela trouxe um ressignificado tão grande pra mim do que é você saber o que você quer, saber que você veio de longe pra realizar um sonho, que você não vai abrir mão daquilo. Que foi num dia que estava realmente um dia com um chuvisco mais friozinho, porque a época já estava assim no meio do ano, um pouco mais frio, e ela veio de longe, ele irlandês e tal, e ela foi sem todo no Castanheiras. E ela, no início, foi aquele chuvisquinho, foi na cerimônia, casou com esse chuvisco, e o sorriso... Assumiu, né? Assumiu. E outra, que belo, que exemplo que o casal deu, que o tempo todo sorrindo, feliz, os padrinhos ali, junto com eles, vivenciando aquele momento, independente da chuva, do vento, estavam ali vivenciando, e na saída dos noivos, essa saída para mim foi emocionante, eles comemoraram, e a chuvinha caindo, comemorou, levantou os braços, sorriu, demonstrando que nada abala aquele casamento. Eles passaram por aquele desafio com um sorriso no rosto. Então, eles mais me fortaleceram com aquela cena do que eu não percebi aquele abalo, sabe? E a noiva belíssima curtiu aquele momento. Então, para mim, eu acho que ter a fé... Valeu a pena, Priscila. História inspiradora. Ou vestir aquele momento. Se é com chuva, vai com chuva. E vive o seu dia, vive o seu momento. Delícia. Não, tá ok. Gostei da história. Muito, Vamos gostei. tentar voltar pro ping-pong, tá? Que a gente nunca consegue. Quando não sou eu, o convidado sou eu. Porque eu também, gente, vocês sabem já que eu não levo muito a sério pelos isso aqui. cotovelos. Fala pouco, ela. Voltando aqui. Vamos lá. Clássico, atemporal ou contemporâneo ousado? Contemporâneo ousado, né? Eu gosto da modernidade, aquela pitadinha de coisas diferentes. Os arranjos da mesa, eles mais altos ou eles baixinhos? Ai, gente, baixinho. Você não pode atrapalhar a conversa dos convidados. Um tem que ver o outro. Mesa de convidado é pra socializar. Arrasou. Cerimônia no fim da tarde ou à noite? Ai, fim da tarde, na beira do mar, com aquele sunset maravilhoso. Super fim da tarde. Você teve uma ideia.
mas não tá dentro daquilo que você prometeu para os noivos. Prefere seguir a linha ou arrisca superar a expectativa e faz a sua ideia acontecer? Depende da noiva. Se a noiva a gente sentir que ela é muito insegura, às vezes essa ansiedade que ela transmite, ela perde um pouquinho de oportunidade de receber algo a mais, algo além. Mas se a gente vê que a noiva que confiou plenamente, que entregou o sonho na sua mão, eu vou na ousadia e faço, e 100% das vezes, graças a Deus, tem dado muito certo. Como o ping-pong acabou, eu vou falar só uma coisinha. Acabou. Chega. Que é o seguinte, gente, dica mesmo, assim, porque eu acho que é importante. Deixa o profissional trabalhar. Uma ótima dica. Libera a função, deixa o profissional te mostrar tudo que ele é capaz de fazer, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender e ele vai entregar com certeza muito mais do que você sonhou. Então, confia, você tá aqui, a Pri, você tá vendo ela, você tá vendo, sabe, poxa, já viu ela falar sobre tudo, nossa, ela é uma baita profissional, confia e entrega pro profissional, porque você com certeza vai ter muito mais do que você sequer sonhou, sequer pôde imaginar, porque eles têm aqui, gente, o babado, entendeu? Eles sabem o que eles estão fazendo. Ela pisou no calo das controladoras, e eu sei do que eu tô falando, porque eu sou uma controladora, mas a experiência de viver como, né, uma empreendedora nesse mercado de casamento me fez ter certeza que quando você entrega, a gente faz melhor ainda. Tem coisa que acontece lá com o vestido de noiva que quando eu sinto que a noiva soltou, eu consigo fazer muito melhor. Que a gente fica com medo, às vezes, de fazer. E a noiva ser tão controladora que até aquilo que você faz a mais pode prejudicar. E quando ela libera, você sente que quando você pode fazer um pouco mais, você vai fazer. Porque quando você vê o resultado melhor, é uma satisfação que a gente sente. Sim, total. Ver um resultado melhor do que o que você estava esperando. E o melhor, é uma arte. Não tem como, você não pinta um quadro e mostra antes daquilo estar pronto um resultado. Então, é uma arte. Você que está aí nos assistindo, né, fica essa dica. Não é só sobre confiança, né? É sobre se permitir surpreender. Muitas vezes a noiva, ela quer ver aquele projeto pronto antes do dia. E isso não é possível, não tem como ela ver. Primeiro, muitas vezes os insights vêm na hora que você está montando. É incrível que você está ali, poxa, tive uma ideia disso. Você viu um negócio, mas você quer dar para ele uma outra função e, poxa, isso aqui vai ficar sensacional. Então, se você transmite muito essa insegurança, você deixa a artista, os artistas que estão envolvidos ali, tolhidos de executar algo que pode ser extraordinário no seu dia e promover uma festa ainda melhor e mais bonita. Então, confia, acredita que aquele profissional que você comprou o sonho, né, tá ali naquele momento, ele vai fazer e vai fazer bonito. Linda! Ó, a gente tá chegando no final. Ai, que deixar, a gente ficaria Eu falei com você que a gente ficaria umas 2 horas se deixasse. Maravilhoso. Mas a gente sempre gosta de fazer essa pergunta no final, porque isso é bom pra você sair daqui ainda mais consciente que você tá no caminho certo. Então a pergunta é, teve algum momento especial de depoimento de uma noiva que chegou pra você e falou alguma coisa marcante? Ou alguma coisa nos bastidores que aconteceu que fez você falar pra si mesma? É por isso que eu amo o que eu faço. Me conta, resumidamente, assim, se tem um momento que aconteceu isso, de você falar, é por isso que eu amo o que eu faço. Então, não tem um momento. Tem vários. São vários. Só de estar aqui, para mim, já aqui é o momento. Na verdade, é um convite que eu não esperava, juro. E falei para vocês, vou repetir agora gravado, que é uma honra estar aqui. E isso, para mim, é uma validação dessa caminhada, né? Que nessa caminhada aqui teve seus altos, seus baixos, seus aprendizados. Estar aqui sendo entrevistada por profissionais como vocês, que conhecem o mercado e que, de certa forma, está me dizendo, vocês estão me dizendo que eu sou uma referência, cara, é muito gratificante, é de uma felicidade, assim, que eu não sei dizer, né? Eu até realmente estava bem nervosa, mas foi super leve e eu acho que esse momento aqui coroa essa estrada que a gente construiu, né, os 2 espaços, as 2 marcas, validando aí o nosso trabalho, o meu,
de Fred, de toda uma equipe, né, que coloca tudo de si ali para entregar, todos os nossos parceiros maravilhosos que trabalham com a gente, e o mais importante, todas as noivinhas que confiaram e que confiam no nosso trabalho, nos permitindo realizações maravilhosas na beira do mar. É ela, maravilhosa! Ai, gente, então, ó, estivemos aqui com a Priscila, essa profissional super criativa, competente. Gente, vocês podem ver, porque assim, a pessoa que tem um olhar atento, um olhar assim apurado, ela, na própria imagem, assim, ela já chega chegando. Ai, gente, então, maravilhosa. A gente tá lisonjeado de ter você aqui, realmente aqui nesse podcast. A gente chama pessoas que são inspiração, são referência, são as pessoas que fazem diferença no mercado capixaba. Tivemos essa iniciativa porque a gente entende que tem tanta gente boa aqui, sabe, para compartilhar. É um mercado que tem tanto a ser mais valorizado. Então, a gente traz essas pessoas para compartilhar as histórias, para ver vocês se sentirem próximos dos fornecedores, né? Conhecer um pouco mais deles. E eu digo que para mim, que estou fazendo, também é uma grande honra. É maravilhoso. Muito obrigada por você estar aqui, né, fazendo tanta troca com a gente. Isso aqui é o que fica, sabe? A troca, essa validação que você falou pra gente também porque é uma responsabilidade também estar aqui do outro lado. Então, muito obrigada, Pri. Ai, gente, eu que agradeço. Obrigada, todo Pri. o coração. Foi maravilhoso. Foi Vocês incrível. duas muito especiais, muito carinhosas, né? Gente, desde a hora que eu cheguei, vocês me deixaram super à vontade. E tá tudo muito lindo. Meu desejo de muito sucesso. Espero que por essa Amém. cadeira aqui passe todos os profissionais que estão aí no mercado mostrando o serviço, valorizando todas as profissões que trabalham no mercado de eventos, tá? Para atender essas noivinhas aí do Brasil inteiro, porque os capixabas aqui, os mineiros, né, que estão importados aqui também, né, amiga? Que a gente aí siga sendo referência para esse Brasil todo aí, inspiração para as noivinhas aí de todos os cantos do mundo. Amém. Arrasou! E você aí já seguiu? @noivapodetudo. Lá a gente vai colocar mais informações, mais cortes, mais trechinhos da gente aqui com a Pri. E então fica ligadinho e voltamos com tudo! Arrasamos! Um lindo ano! Um beijo! Tchau! Amém!